Paz do Senhor, meus queridos. Quem vos fala é o pastor Rogevan, pastor do Ministério Novo Dia. Eu quero nesta tarde deixar uma palavra para você. A palavra de hoje está no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo de número 23, os versículos 11 e 12, conta a história. Na verdade, é Davi contando a história de um homem chamado Samar. A palavra de Deus vai dizer que Samar, ele se põe, no meio de um campo de lentilhas, onde estava sendo atacado pelos filisteus, e ele defende aquele campo, de modo que ele feriu todos os filisteus, e eles se fugiram, deixaram aquele campo de lentilha. Mas a palavra de Deus também vai dizer que os filhos de Israel fugiam da presença dos filisteus. O que eu quero dizer para você nesta tarde? Quero deixar uma palavra para você nesta tarde. Samar, ele estava sendo chamado pelo Davi, chamado de valente. Porém, Samar outrora não foram um homem valente. A Bíblia vai nos contar no capítulo 22 do primeiro livro do profeta Samuel que Davi estava fugindo da ira de Saul e ele entra numa caverna. E essa caverna se chama Caverna de Adulão, e ali ele fica sozinho ali orando a Deus, pedindo misericórdia de Deus, até que venham os seus parentes e até que chega 400 homens para estar com ele. E esses homens pedem que Davi seja líder deles, que governe sobre eles. Mas a palavra de Deus também vai dizer que estes homens, eles eram homens que estavam em aperto, homens que estavam endividados e homens que estavam de espírito angustiado. Ou seja, pessoas que estavam desestruturadas, pessoas que não tinham uma centralidade na sua vida, pessoas que estavam piores do que a situação de Davi. Davi fugia, ameaçado de morte, e esses homens estavam piores do que Davi, endividados, em dificuldades e com um espírito muito angustiado. Hoje nós estamos vivendo dias de pessoas depressivas, pessoas com síndrome de pânico, pessoas que estão desesperadas pela falta de desemprego, pela escassez, sabe? O que eu quero dizer para você nesta tarde é o seguinte: Samar, ele era um dessas pessoas. Samar, ele se encontrava exatamente nessa situação. Mas Davi ali, que era uma figura de Jesus Cristo, ele lidera essas pessoas, ele escolhe essas pessoas e fala e vai liderar essas pessoas. O tempo foi passando e essas pessoas amarguradas, endividadas, pessoas que desejavam até talvez a morte, foram se tornando valentes, ao ponto de chegar Davi agora dar testemunho dele, falar: olha aí meu servo Samar. Samar, ele se põe no meio de um campo de lentilha para defender o seu campo de lentilha, muito embora todos estavam correndo dos inimigos. Deus está falando contigo, sabe? Enquanto muitas pessoas estão correndo dos inimigos, muitas pessoas estão deixando sua família ser destruída, deixando o casamento ser destruído, deixando as suas finanças ir de água abaixo. Mas existe ainda pessoas que se levantam como Samar e se põem no meio do campo de lentilha para defender, sabe? E põe para correr os inimigos que querem destruir. Porque o papel dele, segundo João 10:10, é roubar, matar e destruir. Ele quer matar, ele quer acabar com o seu casamento, ele quer destruir a sua vida, ele quer destruir a sua comunhão de pai e filho, de mãe e filha. Ele quer destruir a sua comunhão junto com o seu marido, com a sua esposa. Mas eu quero te chamar hoje, nessa tarde,
para você fazer como Samar, se colocar no meio do campo de lentilha. Sabe, duas motivações que levaram Samar a se colocar no meio do campo de lentilha. A primeira dela, porque ele sabia o Deus que estava com ele, que não era qualquer pessoa que estava com ele, mas o Deus, o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos, é aquele que estava com Samar. E ele se pôs ali no meio, confiando de que maior é o que estava com ele do que aqueles que estavam lá fora. Também a outra coisa que fez com que ele não temesse foi que aquele campo de lentilha tinha sido dado para ele, era a herança do pai para ele, né? Muitos têm largado o seu campo de lentilha, têm deixado de lado o seu campo de lentilha, mas Deus tem te chamado nesta tarde para você não abrir mão daquilo que Deus te deu. A sua família é sua, a sua família foi dada por Deus, então guarde aquilo que é seu, lute por aquilo que é seu, guerreie com aquilo que é seu. Maior é que está contigo do que aqueles que estão lá fora. Guarde essa palavra no teu coração. Deus te abençoe. Shalom.